Conversei com o André Cury. Eu não gosto de ligar muito para empresário de jogador, não. A verdade é eles que ligam para mim de vez em quando, que eu dou uns cacetes nos jogadores dele. Às vezes os caras estão aí nos esquemas, aquela coisa toda. Queria perguntar uma coisa pro pessoal do marketing do Corinthians. Quando eu disse aqui do camarote da Brahma, e o cara ligou para mim, o dono do camarote. O cara ligou para mim no meu celular. Ele tem um amigo em comum, né? Eu nunca fui no camarote e não vou. E não vou. O único camarote que eu fui lá foi do Fielzone e um outro quando eu fui homenageado lá, que eu esqueci o nome do patrocinador, Cascão. Não me lembro. Aquele lá era para 12 lugares, eu esqueci. Né, que foi minha família toda, eles abriram o camarote lá, o pessoal, gente boa. Não me lembro qual que era a empresa. É o seguinte, o dono do camarote me ligou, o Osmar Stabile, vocês do marketing, o cara falou que dos 500 ingressos, 100 ingressos é do marketing do Corinthians. Mas que conversa... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante, que acabou aí ficando nervoso ao vivo ao saber que o Corinthians tem aí 500 ingressos e 100 desses 500 ingressos do camarote da Brahma é do marketing do Corinthians. Craque Neto acabou ficando chateado. O Timão tem aí uma perda de 80 mil reais por jogo, 320 mil por mês, muita grana. A gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Mas antes de falar um pouquinho do Craque Neto, vamos falar um pouquinho da Nike no Corinthians. Tá chegando dinheiro no Timão. Corinthians que está procurando grana para todos os outros lugares, né? Corinthians é um clube hoje, não é segredo para ninguém, que deve 2,7 bilhões. Para um clube brasileiro, para mim, sinceramente, essa dívida é impagável. A grana da Nike está programada para 2 datas. Está programada para fevereiro de 2026, 25 milhões vai cair nos cofres do Timão. Isso aí é um adiantamento / empréstimo da Nike. E depois, mais na frente um pouquinho, em agosto, vai cair nos cofres do Corinthians mais 25 milhões. São 50 milhões de antecipação, como já foi antecipado na assinatura do contrato, uma grana de 50 milhões. Essa grana será muito, mas muito mesmo, bem-vinda ao Corinthians para quitar vários problemas que o Corinthians tem hoje. Dentre eles, o Corinthians precisa resolver de forma urgente, resolver o transfer ban. Se não resolver o transfer ban, não pode contratar. Mas vamos levar em consideração que até essa grana entrar em fevereiro e agosto de 2026, ano que vem, o Corinthians já tenha quitado esse transfer ban. Que o Corinthians tem outros riscos aí que pode acontecer no Corinthians. Lembra do Matias Rojas? O Corinthians deve mais de 40 milhões para ele. O Corinthians pode sofrer outro transfer ban com o Matias Rojas. Então o Corinthians tem que, primeiramente, quitar esse transfer ban. Mas se tiver quitado esse transfer ban, com esses 50 milhões, o Corinthians consegue fazer boas contratações. Lembrando que o técnico Dorival Júnior foi contratado ao Corinthians com a promessa de receber 4 a 5 reforços. E aí, isso foi um pedido, na verdade, do técnico Dorival Júnior para vir ao Corinthians. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, prometeu essas contratações. E até hoje, o Corinthians só contratou um jogador para preencher elenco. Mas esses 4 ou 5 reforços, Dorival queria jogador para chegar e colocar o manto sagrado do Corinthians e jogar. Não jogadores para apenas preencher elenco.
E aí, o Corinthians não conseguiu, só conseguiu contratar o Vitinho. O Vitinho não é titular, o Vitinho é só mesmo para preencher elenco. E Dorival tá aí cobrando em todas as coletivas, publicamente, esses reforços, né? Então esse dinheiro vai chegar numa boa hora e o Corinthians precisa estudar muito bem, né, aonde aplicar esse dinheiro para se livrar de alguns problemas que hoje está atrapalhando o Corinthians, né, fazer aí um campeonato melhor, porque o Corinthians hoje eu considero que tem até um bom time, mas um péssimo do elenco. Por quê? Sai um jogador bom, não tem outro para colocar no lugar. Então, um time do tamanho, da grandeza do Corinthians, precisa de ter um time bom e um reserva à altura. Então, precisa de ter um time bom, um elenco bom. E hoje o Corinthians só tem um time e não um elenco. E aí, fiel, o que vocês acham? Essa grana da Nike vai chegar em um momento espetacular para o Corinthians se livrar de alguns problemas financeiros? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu like e deixe seu comentário também para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay. O Memphis acabou fazendo uma proposta para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que quer deixar o hotel caro que ele mora para economizar para o Corinthians, né, pegar um local mais barato. Essa proposta o Memphis fez após faltar recentemente a um treino do Corinthians. E aí, fiel, vocês acham mesmo que o Memphis Depay vai deixar de ser hotel luxuoso, sendo que o Corinthians paga aí mais de 270 mil reais para o Memphis morar nesse hotel que é considerado entre os 20 melhores do mundo? Vocês acreditam nessa balela? Sendo que o Corinthians hoje já deve ao Memphis Depay mais de 23 milhões de reais. O Corinthians paga o Memphis aí aproximadamente 6 milhões de reais de salário por mês. E sem falar que o Memphis tem luva para receber no Corinthians. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Memphis Depay tem uma premiação de quase 5 milhões livre de impostos, né? Sinceramente, quem errou foi a diretoria do Corinthians em fazer um contrato, sabe, irresponsável como esse com o Memphis Depay. O Memphis tem culpa de nada. Ele pediu e a diretoria fez. Então errado é a diretoria. A única coisa que eu não quero, essa é uma opinião minha, que o Memphis renove com o Corinthians o seu contrato. Esse contrato do Memphis ele é muito ruim, porque o custo-benefício do Corinthians é péssimo em relação ao que o Memphis está entregando dentro de campo. O Corinthians consegue contratar um jogador que entregue mais e ganha menos. E hoje é o contrário. Quando acontece aí, o clube acaba ficando onerado. E aí, fiel, o que vocês acham? O Memphis Depay deve renovar seu contrato com o Corinthians? Seria uma boa para o Corinthians ou não? Na minha opinião, eu acho que não. Eu quero saber da opinião de vocês. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar um pouquinho aí do jogo do Corinthians contra o Ceará, né? Após o Corinthians ter perdido aí no meio da semana para o Bragantino por 2-1, o Corinthians agora está se preparando para enfrentar o Ceará, mas o Timão tem alguns problemas. Ranieri e Garro, não sei se vai jogar, porque o Ranieri contra o Bragantino acabou saindo lesionado em campo e acabou virando dúvida, porque ele está sentindo algumas dores musculares. André Carrillo está suspenso. O Charles foi expulso contra o Bragantino, então vai cumprir suspensão. Martínez foi expulso contra o Bragantino, também vai cumprir suspensão. Rodrigo Garro, ele foi substituído aos 44 minutos, certo? E saiu sentindo um pouco de dor e imediatamente já colocou gelo para dar uma aliviada. Mas a diretoria do Corinthians afirma que é um procedimento normal, por ele ter um problema crônico no joelho, mas ele não é dúvida para o jogo contra o Ceará. Quem ainda não foi confirmado se joga ou não é o goleiro Hugo Souza, né? O goleiro Hugo Souza que não jogou contra o Bragantino e quem pegou no gol foi o Felipe Longo. Então o Corinthians tem alguns problemas, Dorival precisa resolver esses problemas para o Corinthians voltar a vencer, porque jogou muito mal contra o Bragantino, mas também a árbitra
Edna não colaborou, acabou se deixando o jogo muito confuso. E isso ainda acabou prejudicando mais o Corinthians. Gente, sobre aí o craque Neto ter sido duras críticas, né? A diretoria do Corinthians, especificamente o Osmar Stabile, é o seguinte, eu vou explicar para vocês. De 500 ingressos, 100 ingressos do Camarote Brahma é do marketing do Corinthians. Então o Neto acabou fazendo uma soma, rapidamente, e viu que o Corinthians, a 800 conto cada ingresso, 100 ingressos, o Corinthians pode perder por jogo 80 mil reais. E se você somar no mês que o Corinthians joga em torno aí de 4 jogos por mês, o Corinthians perde aí 320 mil reais por mês com esses ingressos sendo aí destinado para o marketing do Corinthians. Craque Neto, você sabe que ele é ídolo corintiano, não tem papo da língua, é um cara que tem uma personalidade forte, né? E fala mesmo o que está acontecendo. Doa quem doer, mas o craque Neto não concorda com isso, criticou a diretoria, isso não pode acontecer, né? Corinthians é esse clube que está passando por uma dificuldade financeira enorme, não pode doar ingressos para marketing, porque se esses ingressos foram vendidos, o Corinthians agregava muito em seu caixa. Imagina 320 mil por mês, certo? Aí em um ano aí o Corinthians perde quase 4 milhões de reais. Veja bem para você ver. Por isso que o Corinthians hoje é um clube que tem dívida absurda, estratosférica, dívida que esse ano, até dezembro, pode chegar a 3 bilhões. Cara, o que acontece com o Corinthians, sendo que é um dos clubes que mais fatura no mundo e está passando por essa situação? Você vê, são más administrações. O Corinthians tem péssimas administrações. Isso não estou falando hoje só. As más administrações do Corinthians acabam atrapalhando o rendimento do time em campo. Isso acontece já desde uns 20 anos para cá. Sai presidente, entra presidente e nada melhora no Corinthians, porque todos que entram, como diz aquele velho ditado dos antigos, todos são farinha do mesmo saco, prestando um desserviço ao Esporte Clube Corinthians. É lamentável. A gente que é torcedor, né, fica chateado, fica triste, aborrecido com o que vê no Corinthians. Um clube que fatura tanto, mas assim, essa dívida, cada dia que passa, aumenta um pouco mais. Gente, para finalizar o vídeo, quero fazer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham no canal, né, que vem aí dando aquela força, se inscrevendo no nosso canal, divulgando nossos vídeos, né? Isso é muito bom para chegar patrocínio aqui pro canal. Isso é muito bom para a gente crescer a comunidade e a gente poder viver disso, fazer o que ama, que é trazer informações do mundo do esporte, mais especificamente do Corinthians, para manter todos vocês bem atualizados. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu hype, entendeu? Ativa o sininho de notificação, inscreva no canal, nos ajuda, nos fortalece para a gente continuar aí firme e forte nessa caminhada, que não é fácil, porque gerar conteúdo para o YouTube requer uma dedicação incrível, mas quando a gente faz o que ama, e vocês têm nos ajudado muito, a gente não desiste nunca. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.